Oi meninas, bem-vindas ao canal. Eu sou a Nájila, uma brasileira morando na Espanha. E no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a minha experiência como au pair quando eu fui para Inglaterra. Eu fui com esse objetivo, em 2021, para trabalhar como au pair lá na Inglaterra, numa cidade que se chama Northampton. Então, vou contar aqui no vídeo de hoje minha experiência para vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não fez, porque vem mais conteúdos por aí. Então, assim, como é que foi a minha experiência lá na Inglaterra como au pair? A primeira coisa, vou contar o passo a passo como é que foi, tá? Antes de falar realmente como foi morar lá e estar na casa de pessoas estranhas, desconhecidas, tá? Eu me inscrevi no site aupair.com, tá? Não é um site assim 100% confiável, já falo para vocês, que não é 100% confiável, porque lá tá sujeito a ter vários tipos de spam, Vários tipos de pessoas que não estão bem intencionadas. Então tem que fazer a escolha com cautela e com prudência. Uma das coisas principais, assim, que eu vi foi de pessoas falando que é importante ir com uma agência, né? Quando eu não fui com uma agência porque na Inglaterra não funciona da mesma forma que nos Estados Unidos. E eu queria ir fazer o intercâmbio lá em Estados Unidos, mas eu já tinha mais de 26 anos, que eu acho que é essa idade aí. Eu já tinha uns 26 cumpridos já para cumprir os 27. Então não dava tempo de fazer toda a papelada para ir aos Estados Unidos. Então achei esse site lá das meninas que indicaram. Eu estive num grupo de WhatsApp onde falavam sobre a experiência como au pair, onde encontrar, e eu me inscrevi lá no site de aupair.com, que é um site aí livre, né? Você vai lá, coloca suas informações, coloca uma foto sua lá e dá um match, um match com as famílias. Então, uma das principais coisas que é importante ter, em observação, em consideração, na hora de fazer a sua inscrição e dar o match com as famílias é saber que é uma família confiável, Então, que na hora de fazer a entrevista, porque é em inglês, eu não sabia inglês, tá, gente? Eu tava fazendo a entrevista com uma família com o tradutor, o Google Tradutor do lado, no meu computador. E o que eu queria falar, eu falava para eles. E quando eu não entendia alguma coisa, eu falava, vocês podem escrever para mim, por favor, tudo isso que vocês estão falando? Quando finalizava ali a entrevista, tá? Tudo que a gente tinha conversado, eu pedia para eles escrever. O que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, como que era a criança, quantas crianças, tudo isso. Mas já ali na ficha da família, no site aupair.com, já vem ali uma informação básica, tá? Então, uma das primeiras coisas é isso, tá? Levar em consideração que não todas as famílias são de confiar e que você não precisa saber um inglês excelente, tá? E com o básico serve. Tá, então encontrei 3 famílias assim que eu senti confiança, que quiseram ligar a câmera, que quiseram conversar, que me mostraram as crianças, que mostraram a casa, mostraram o quarto, que eu ia morar, que eu ia dormir, na verdade, a casa, mostraram tudo, quais seriam as minhas funções, quais seriam os meus horários. Então, nessa época, foi em 2021, eu recém tinha voltado de uma temporada que eu fui passar no Brasil, que para quem ainda não sabe, eu moro em Madrid, na Espanha, e eu fui passar uma temporada no Brasil em 2021, e recém tinha chegado do Brasil e já estava com vontade de aprender inglês na prática, então achei uma oportunidade para ir para a Inglaterra, já que eu não podia fazer a experiência lá nos Estados Unidos. Eu, daqui de Madrid, eu fui para Inglaterra, para Northampton, e lá assim foi como começou. Aí eu fechei com uma dessas 3 famílias, uma das experiências, uma dessas famílias queria que eu trabalhasse desde de manhã, que a mãe saía desde de manhã até de noite com a criança, desde tipo 7, 8 horas da manhã até umas 10 horas da noite. Eu achei assim um pouco não, Eu tinha que lavar também, fazer limpeza da casa, coisas assim, e não acho que au pair tá para fazer limpeza da casa, Tá para cuidar da criança. Então aceitei uma outra família que, assim, foi do que eu mais me identifiquei.
Eles foram super simpáticos comigo, falaram que não tinha nenhum problema, que eles iam me ajudar em tudo. Na compra da alimentação, toda semana eu podia pedir o que eu quisesse, que eu não precisava me preocupar com nada, ia ter meu próprio quarto, meu próprio banheiro, meu próprio espaço ali na casa, e eles quase não ia estar em casa, né? Mas a mãe, por exemplo, e um casal de médicos. Então, a mãe, ela saía cedo, mas voltava também cedo, mais cedo, saía ali pelas 8 e voltava umas 5 horas da tarde, né? Então, eu tava das 8 às 5 com a criança. E ela dormia ali ao redor de 2, quase 3 horas ali do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, eu ficava com a criança das 8 até as 12, que ela comia nas 12, e depois das 3 até as 5, 6, máximo 6 horas, a mãe dela já estava em casa, né, que se tivesse que passar no supermercado, aí às vezes ela se atrasava um pouco mais. Mas era o dia assim, a criança quase não gostava de sair, uma vez ou outra que a gente ia no parquinho brincar, ela gostava mais de ficar ali no mundo dela, da televisão. Ela tinha 3 aninhos, tá? A criança, uma única criança, né? Isso é bem importante, você cuidar de um, é diferente, cuidar de um, cuidar de dois, cuidar de três ou cuidar de quatro, né? No meu caso foi uma única criança. Eles, na verdade, são de origem da África, mas moram na Inglaterra há muitos anos, então a criança nasceu na Inglaterra, mas são de origem, né, africanos, mas falam inglês. E eu aprendi muito inglês com eles, mas principalmente com a criança, as coisas mais básicas ali. Ali foi quando eu comecei a engatinhar e a dar meus primeiros passos realmente na fala, no speaking de inglês, né? Eu só sabia coisas assim, o verbo to be, lá da época do colégio, né, do instituto, mas ali não tinha muita fala, desenvoltura na hora de falar. As frases básicas, né, meu nome, minha idade, de onde que eu nasci e tal, coisas assim. Mas falar mesmo não. Aí eu aprendi muito com ela. Então, aceitei a proposta dessa família, né, o casal e a criança, uma única criança, a April, né, de 3 aninhos. Ela já sozinha fazia a maioria das coisas, eu só tinha que estar fazendo companhia para ela. O café da manhã, tá? Acordava às 7, mas ela não levantava da cama às 7, porque a mãe dela levantava só mais tarde. E a mãe dela saía de casa já quase às 8, porque tinha que chegar no trabalho, né? O trabalho não muito longe de casa, saía de carro. 7 horas da manhã, acordada eu, né? Mas a criança, até esperar a criança e tal, dava aí quase às 8, 7h45, mais ou menos, assim, de segunda a sexta, tá? Tá, aí às 7h45 eu já levantava, realmente, ia lá e dava o café da manhã, que era basicamente um omelete de ovo e um copo de leite. Era isso todo o santo café da manhã da criança. Era um omelete com 2, 3 ovos e um copo de leite só. Só e só. O leite sem açúcar, o omelete sem sal, sem nada. Puro, assim. E é muito simples, né? Então eu colocava na bandejinha, às vezes colocava um iogurtezinho, que aí ela se animava também a comer, e só. Isso, ela já descia, eu ia dar banho nela, às vezes ela não queria dar banho, eu esperava mais um pouco, ela ficava assistindo televisão, aí depois ia dar banho nela, trocar a roupinha, colocar a roupinha dela no cesto, depois no final de semana, já na sexta-feira, colocar a roupa para lavar, mas a rotina praticamente era essa. Depois, na hora do almoço, ali sobre 11, 11h30, 12, ela já almoçava. Uma coisa assim que eu achei incrível assim foi a questão de aqueles macarrão instantâneo. Ela gostava muito daqueles macarrão instantâneo e eu não gostava de dar para ela, uma criança de 3 anos, o dentinho de leite, ainda se desenvolvendo. Os pais, 2 pais médicos, né? O outro, o pai dela trabalhava, o que eu não comentei, trabalha, né? Eu trabalhava, não tenho contato com eles a dia de hoje, mas pois trabalhava na cidade vizinha, que dava assim 1 hora, 1h30, e ele tinha muitos plantões, né? De fazer muito plantão, 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 e era assim 4 dias na semana de plantão, então ele ficava assim, saía na noite anterior. Por exemplo, ele tem que estar na terça-feira, ele saía na segunda-feira à noite para estar lá na terça de manhã e voltava já no dia seguinte. Então ele ficava os 4 dias que ele tinha plantão, mais 2 dias, o dia antes e o dia depois, fora de casa. Então dava 4, 6.
praticamente a semana inteira fora de casa. Então eu ficava só eu, a mãe da criança trabalhando também de segunda a sexta, e eu e a criança só nós duas, praticamente a semana inteira, né, sozinhas, né? A mãe dela já chegava ali, como eu falei, das 5, 6 da tarde, e aí é quando a gente se via, né? E aí ela já ficava com a mãe dela, às vezes a mãe dela não queria, assim, queria ir dormir mais cedo, ou não tava tão, aí eu já colocava a criança para dormir e tchau, o dia seguinte mais. E era isso, então, 11h30 eu dava o macarrão instantâneo dela, né, mas eu achava incrível, porque os dois pais médicos dar macarrão instantâneo para criança, né, uma criança de 3 anos comendo macarrão instantâneo, que não tem nutrientes nenhum, mas enfim, o filho não é meu, né, deles. Então eu dava lá o macarrãozinho instantâneo da criança. Às vezes ela gostava de arroz puro, branco, assim mesmo, sem sal, sem nada, tá? Puro, branco e arroz com ovo também. Às vezes ela gostava de é aquela asa, né? Asa do frango frita também. Às vezes fazia para ela, mas era só isso, não ia mais além. Às vezes gostava de McDonald's, que o pai dela, quando vinha, comprava para ela, a mãe dela também, às vezes comprava para ela, para April, mas eu não era a favor, tá? Eu, por mim, eu fazia uma comida, não me importava, porque eu já fazia para mim, né? Não me importava fazer um pouco mais para ela. Então, por mim, eu fazia uma comida mais incorporada, né? Mas não. E só isso. Aí, depois de sobremesa, ela bebia, às vezes, um pouco mais de leite e morango. Morango, sim. Morango é uma coisa que ela gostava o dia inteiro, se deixasse morango e aquelas gominolas, sabe? Aquelas gominolas que é uma gominha, assim, que come, que tem formato de várias coisas, de banana, tem formato de não sei o quê, mas é gominola, não tem nutriente nenhum também não. O dia inteiro se deixasse bolacha, gominola se deixasse o dia inteiro. Mas morango também, morango se deixasse o dia inteiro ela comendo morango. Então a comida dela não variava muito, era isso, na parte da manhã o ovo, o leite, iogurte, depois ali na 11h30, 12, o macarrão instantâneo dela, o arroz branco e o ovo. E o leite outra vez, e depois o morango. Aí depois mais ela ia dormir, né? Eu colocava ela para dormir, ela ficava lá brincando um pouco na tablet dela. Pensa numa criança que gostava de uma tablet. Se deixasse 24 horas naquela tablet, desde que acordasse até a hora que fosse dormir na tablet. Mas eu não deixava, né? Eu fazia brinquedo com ela lá na sala, uma sala bem grande, no jardim. Saía com ela no parque um pouco. Tá? Na época que eu fui, tava um pouco de frio. Então ela não se animava muito, mas pelo menos pra gente passear, caminhar, tomar o sol. E coisas assim. Mas aí ela tinha uma bicicletinha também, aí a gente levava a bicicletinha dela. E pouco mais, foi basicamente isso. E já depois que ela acordava, das 12 às 3 horas da tarde praticamente, que ela ficava dormindo, 2h30, 12, para ela dormir eu tinha que ler uns contos, né, contos de fadas, de sereia, de Bela Adormecida e da Peppa Pig, e vários outros contos aí, que eu tinha que ler para ela antes de dormir, e eu lendo em inglês. Então foi bem legal nesse sentido, para eu também desenvolver um pouco mais a minha leitura, né, em inglês. E tudo que ela pedia, tudo que ela falava comigo era tudo em inglês, tá, gente? Eles não falavam espanhol, não falavam português, então eu tinha que me virar ali em entender eles e eles me entenderem a mim também, e eu até eu começar a me desenvolver e me adaptar mesmo, né? Ao total, assim, eu fiquei 3 meses, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? O nível de inglês que eu alcancei nesses 3 meses. Mas, e é isso, assim, basicamente. Aí, quando ela acordava ali pelas 2h30, 3 da tarde, aí era quando eu levava ela para passear um pouquinho, se ela quisesse, se ela não quisesse, era ligar a televisão ou ficar na tablet. Eu ficava ali também nas minhas coisas, só ali supervisionando ela. Depois dava outro banho nela, porque ela ainda usava fralda, mas a fralda era só daquelas assim de estilo cueca, né? Que só tira assim e coloca outra. Aí ela mesma se dava o banho ali nas partes íntimas dela. Eu só dava ali um pouco no chuveirinho, na banheira. Ela gostava, tinha vezes que ela ficava um tempão, não queria sair do banheiro, da banheira. Mas eu tinha que fazer o esforço. Vamos, April, vamos, let's go, come on, né? Chamando ela. Hurry up, né? Vamos. Assim, tipo, apressando ela um pouco, porque ela não queria sair
da banheira. E eu falava assim um pouco ali no meu inglês com ela na época, e a gente se entendia. Aí ela saía ali um pouco reclamando, na hora de vestir ela fazia gracinha, não queria vestir a roupa, pegava outra roupa, bagunçava um pouco ali a cama dela, o guarda-roupa dela, e na verdade era até divertido, né? E não era cansativo porque é só uma criança. E depois já na janta, ali pelas 6 da tarde, a mãe dela normalmente já chegava, aí a mãe dela já traía o McDonald's dela, ou já fritava também mais frango para ela, que ela gostava muito, de assim, um pouco apimentado, ela gostava, um suco ali de maçã, suco de maçã ela amava também, e fazia ali um pouco para ela a comida, e a janta, né? E só. Aí ela já jantava aquilo mesmo, bebia um pouco mais de leite e já depois subia lá com a mãe dela, que é a casa de 3 andares, já subia lá pro quarto da mãe dela e ficava lá na cama da mãe dela até a hora de dormir. Às vezes eu colocava ela para dormir eu tinha que ler outra vez um conto para ela, né? Ler um livrinho dela. E senão ela dormia já lá com a mãe dela mesmo, já que o pai dela não tava. E a maioria das vezes era assim, tá? A semana inteira assim. Finais de semanas, se eu ficasse com ela, eles ou me pagavam extra ou me devolvia essas horas, tá? Depois no decorrer da semana, mais cedo. Mas na maioria das vezes, se eu não quisesse ficar nos finais de semana, eu podia falar, olha, não quero. Também não tinha nenhum problema. E assim, basicamente. No final da experiência, eu fiquei 3 meses. Uma das coisas que eu não gostei foi que eu não sentia tanta privacidade, porque às vezes vinha as amizades da mãe, né, dela e do pai, né, os amigos deles, lá para casa e tinha outras crianças, e as crianças subia, invadia os quartos, tudo, era um pouco bagunça, depois sobrava para quem arrumar os brinquedos para mim. Outra coisa que eu não gostei foi que às vezes a April, né, ela entrava no meu quarto assim qualquer hora, porque não tinha chave, não tinha como trancar. Tinha para fechar a porta e só, mas não para trancar com chave. Então ela pegava muito esperta já, ela muito autônoma, assim, com bastante autonomia, já entrava nos quartos também, já fazia ali às vezes o que ela quisesse. Às vezes eu tava dormindo, eu tava, sei lá, eu já tava cansada, às vezes ela era 10 horas, 11 horas da noite, ela não queria dormir, ela subia lá no meu quarto, ou às vezes ela vinha mais cedo me acordar, acordava mais cedo ali pelas 6 horas da manhã e vinha me acordar, e ainda não era hora de eu ficar com ela. Então, coisas assim que eu não gostei muito, né? Mas no geral, né? No geral, eu achei bem legal. Ele sempre me convidava para fazer as coisas com eles. Eles compravam tudo que eu queria. Eu não precisava levar ela na escolinha, no prezinho, porque vinha uma van buscar ela em casa, né? Vinha buscar e depois vinha trazer. E eu não precisava me preocupar, né, com essas questões. Que mais? Era 2 vezes por semana só que eu não precisava ficar é, com ela assim alguns períodos do dia, tá? Porque a van vinha, buscava ela e ficava lá na escolinha e depois trazia e só. Então eu não precisava ficar levando, trazendo ela, né? Pegando o carro. Depois, quando eu voltei, né? Eles fizeram uma proposta para mim ficar mais um tempo lá com eles, ao menos 6 meses, aí fazer contrato, porque quando eu fui não fez contrato, embora que a Espanha, né, faz parte da União Europeia, a Inglaterra já deixou de fazer parte da União Europeia, faz parte da Europa, né, mas não da União Europeia, com todos os acordos e normas e benefícios que tem, né, todos os países que faz parte da União Europeia. E a Inglaterra, né, deixou de fazer. Em 2021 já não fazia parte mais. Então, eu não deu para fazer um contrato em si, a gente só fez um contrato ali mais, assim, amigável, por assim dizer, né, assim, de alguns pontos. Mas não fez um contrato oficial. Então, foi uma das razões que eu não quis continuar lá e não quis voltar. Mas quando eu fui, né, quando passei os 3 meses lá, eles deram a opção para eu estudar, mas para eu estudar eu precisava desse contrato. E para eu fazer esse contrato, tinha que fazer toda uma questão, tipo assinar a carteira, por assim dizer, né? Que fala no Brasil assinar a carteira. Então tinha toda uma questão aí que precisava resolver. E era muito burocrático, e eles acharam que não compensava, porque tinha que pagar um salário bem maior, né? E eles me pagavam ali abaixo da média, que dava ali os seus 800 libras, que é muito abaixo da média.
Eu não tinha que me preocupar com nada e só fui viver uma experiência mesmo. Então, acabei fazendo um curso online em inglês. Foi onde melhorou muito o meu inglês, esse curso online que eu fiz, por causa que eu não só estudava online, mas também praticava ali, ao menos o básico, ali, iniciando para o médio. Então, melhorei assim, eu consegui chegar no nível médio, saí do nível básico e consegui chegar no nível médio de inglês, dessa experiência de 3 meses morando na Inglaterra e fazendo o curso ao mesmo tempo, mesmo que eu não consegui fazer o curso presencial, por causa que eu não tinha ali o documento, né, de residente lá, eu só podia ficar lá mesmo, máximo 6 meses, como integrante da Europa, mas era para fazer o contrato e poder ficar como residente, eu tinha que ter um contrato de trabalho e ficar mais para poder ficar mais tempo, então não fiquei. Poderia ficar até 6 meses, mas eu escolhi ficar só três, quase 4 meses ali, e então decidi voltar para Espanha, para Madrid. Aí eu aprendi isso de inglês, aí passei do nível básico para o nível médio, tá? Aquela que estava toda travada, que não saía nenhuma palavra em inglês, já conseguia se comunicar com desenvoltura, ao menos da minha vida, e expressar da minha vida, da coisas minhas pessoais, do coisas do dia a dia, entendeu? Coisas básicas realmente do dia a dia, que são essenciais para quem quer ao menos se comunicar. Então eu já saí ali com o nível médio. Depois eles me chamaram para voltar a trabalhar com eles, tá? Mas aí ele já queria que eu dirigisse carro. Eu tenho o meu permisso, né, minha permissão de dirigir, né, a carteira de habilitação, né, que fala em português. Mas eu falei para eles que não queria voltar, porque a asa do salário para mim não rentava, ali seus 800 libras. Aí se eles aumentassem um pouco mais e que eu tivesse realmente todos os finais de semana livres e trabalhasse exclusivamente só entre semana e só, né? Aí eles falaram que sim, ok, mas aí eu já estava também numa outra empresa, um trabalho bem estável, aí eu não queria sair, eu não queria outra vez ter que me mudar para lá e ter que me desfazer de muitas das minhas coisas, desapegar, aí eu acabei falando que não. E fiquei por aqui, por Madrid mesmo, tá? Mas eles que queriam que eu voltasse. De hoje eu perdi o contato deles, eles trocaram o número de telefone, eu não tenho contato com eles. Mas, assim, foi uma experiência bem legal, bem rica em aprendizagem, de aprendizado de inglês, tá? Melhorou muito mesmo meu inglês. Imagina quem fica mais tempo, né? Eu fiquei só 3 meses com uma criança dentro de casa, assistindo televisão e todo dia na tablet. Eu quase não interagia com ninguém mais, tá? Eu, assim, eu saía às vezes nos meus horários livres, ia lá no centro, ia no supermercado, também comprava algumas coisinhas que eu queria comprar, ou se eu não quisesse, eu podia pedir para a mãe dela comprar, mas eu ia no shopping, comprava algumas roupinhas, coisinhas assim, mas não interagia com ninguém. Teve alguns meninos, assim, uns boys ali, né, que queria me conhecer e tal, mas não foi nada assim muito do além, tá? A maioria mesmo das pessoas que eu conversei foi ali a mãe dela, a tia da menina, o tio da menina e o pai da menina, eles 4. E além da menina, eles 5, só. Só foram os únicos assim. Os demais eu assim, não tive, assim, as pessoas na rua, muito amigáveis, né? Eu fui para uma cidade que realmente tem nativos, tem muitos nativos ingleses, tá? Porque às vezes Londres você encontra gente de muitos outros países e os ingleses mesmo, poucos, né? Igual que aqui em Madrid. Você encontra espanhóis aqui em Madrid, mas tem muitas pessoas, a maioria que você encontra aí no metrô, que você encontra aí na rua, tem diversos países da Europa, da Ásia, da América, né? Então, assim, da África, ali da Oceania, inclusive, tem diversas pessoas de diversas partes do mundo, né? Então, lá em Londres também era mais ou menos assim, porque eu já estive morando em Londres também. E essa cidade, Northampton, que eu fui, foi uma cidade, assim, exclusivamente, assim, a maioria nativos dali, tá? Então, assim, na rua, quando eu saía, as pessoas muito amigáveis, assim, muito amáveis, de cumprimentar, bom dia, boa tarde, assim, tá? E só.
mais comunicação como tal, não. E foi com essas 5 pessoas que eu falei para vocês, a família dela, ela e a família dela, e o curso de inglês que eu fiz online. Então, essa foi basicamente a minha experiência, tá bom? Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler e vou responder os comentários de vocês à medida do possível. Se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, tá bom? E ative as notificações, porque vem mais conteúdos por aí. Nos vemos nos próximos capítulos.